moçada? Tudo pizza? Sempre tudo pizza, né, menino? Então, meninos, meninas, né? Eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências da Natureza do Via Educa, né, e coordenador do projeto Química Inteligente. Nessa sequência, nós estamos dando agora prosseguimento a resoluções das questões da ACAF, da prova de medicina da ACAF, são duas provas diferentes, uma prova para os demais cursos e uma para a medicina. A prova da medicina, a prova de química e biologia, especialmente, são provas muito bem elaboradas, né? Quem presta esse exame sabe disso. A prova de química é uma prova muito trabalhosa, abrange todo o conteúdo, e a biologia também, muito contextualizada. Então, na aula de hoje, a gente está pegando uma questão da ACAF, do último vestibular agora, de 2017, que é uma questão que envolve conceitos de desenvolvimento embrionários, especialmente dos cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ele vai falar dos tipos de segmentação, dos tipos de ovos. Você lembra que quando um cordado é ovíparo, como répteis e aves, a quantidade de gema, lécito, deutoplasma, vitelo, é muito grande. A gente fala mega lécito, mega grande. No mamífero, por outro lado, a placenta substitui essa necessidade de se ter uma reserva para desenvolver o embrião. Muito comum ele cobrar isso. Por que o ovo de uma galinha, de uma ave, é muito maior do que de uma fêmea de mamífero? Porque o ovo da ave ou do réptil não tem um cordão umbilical ligando o ovo até a mãe. O nutriente que o embrião precisa, os nutrientes que ele precisa e os resíduos que ele produz, terão que estar dentro do ovo. Já o mamífero é um privilegiado. Então, ovos de mamíferos que têm fecundação interna e desenvolvimento interno praticamente não apresentam gema, não apresentam vitelo. Já que, quando acontece a fecundação, no terço distal da trompa, o zigoto unida, quando ele toca no endométrio, já começa a trocar nutrientes com a mãe e a mãe a eliminar os resíduos que ele produz. Parte do CO2 que a mãe expira foi produzida pela mãe grávida, foi produzida pelo embrião, né? Então, a questão, você vai ver, ele vai versar sobre isso, sobre os tipos de ovos, né? As estruturas que se formam. Lembre-se que os anexos embrionários, nesses cordados aí ditos superiores, são o córeo, que é o mais externo, uma membrana que se forma por fora do embrião, o âmio grudado no córeo, o âmio forma uma bolsa com um líquido, o embrião está imerso naquele líquido para evitar ressecamento, proteger com choques mecânicos, o alantoide e o saco vitelínico. Alantoide e saco vitelínico em mamíferos não têm as funções que tem em répteis e aves, porque o alantoide nas répteis e nas aves, que são ovíparos e, portanto, tem muita gema, o alantoide é onde vai acumular o resíduo, o lixo do metabolismo, o lixo das células, fica acumulado ali. E o saco vitelínico, ou vesícula vitelínica, contém a gema, que vai nutrir aquele embrião até que ocorra a eclosão do ovo. Então, a questão basicamente é essa. Então, vamos ver? Vamos, ele diz assim, ó. Então, começando, o Henrique está te mostrando o texto. Estado de saúde das siamesas, gêmeas siamesas, né? Quando são unidas normalmente pela parte frontal do corpo, a gente fala chifópagos, né? É estável. No dia 29 de abril, a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju, nasceram as irmãs siamesas unidas pelo tórax e dividido o mesmo coração. Elas nasceram com 35 semanas, um pouco precoce. Segundo o secretário adjunto de saúde do Estado de Sergipe, Luiz Eduardo Prado Correia, estável o estado de saúde das meninas. Dá a fonte, onde está disponível, e diz, considerando as informações do texto e os seus conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar, exceto, aí está o extrusor. Quando ele fala exceto, é muito comum nas questões da CAF, marca aquela errada, exceto e tal. Vai ter uma das alternativas, presta atenção que você vai dar uma passada em todas primeiro. Você vai notar que numa delas tem alguma coisa que não está fechando muito bem, não está batendo muito bem, né? A questão é difícil, sim, mas quando é exceto, sempre você terá uma dica disso. Vamos ver a alternativa A? Mas ele diz, a bolsa miniótica é um anexo embrionário, córeo, âmio, que forma a bolsa miniótica, alantoide e saco vitelínico. Os mamíferos não têm a mesma função que répteis e aves. Mas está certo. Com origem ectodérmica, lembra dos três folhetos? Ecto, meso e endoderma. Dão origem a todos os órgãos e sistemas nos cordados. Que envolve todo o concepto, o embrião. Nela acumula-se gradativamente um líquido no qual fica mergulhado o embrião. Perfeito. Não tem nada de errado. Bom, B. Henrique está te mostrando a B. Após a fecundação, a fusão dos gametas, né? A célula ovo zigoto inicia a segmentação ou clivagem. É verdade. Ó, é a segmentação, você sabe disso. Aí se forma ali, vai para a mórula, passa para a blástula, gástula e a neurula.
né? A neurona é quando está desenvolvendo já o sistema nervoso. A gastro é quando começa a desenvolver o tubo digestório. Então, essa parte também, depois a gente dá uma repassada, mas ele está certo. Ó. Então, a fecundação, a célula o zigoto inicia a segmentação ou clivagem. Em zigotos provenientes de ovos heterolestos, como os anfíbios, olha só, a segmentação é total e desigual. Isso. A segmentação, a divisão que acontece com o zigoto, na verdade, olha para a minha mão, está aqui o zigoto. Ele divide em 2, 1, 2, cada um dos dois em 2, 4, 8, 16, 32. Na verdade, é uma progressão geométrica, também já foi cobrado. 1, 2, 4, 8, 16. Quer dizer, a célula ovo é totipotente, vai formar todas as células do seu corpo, todos os órgãos e sistemas. Agora, essa segmentação ela vai depender de quanta gema tem. Cuidado com isso, de como a gema está distribuída. Por exemplo, no ovo de um mamífero, não precisa ter gema, porque na medida que se forma o zigotinho, ele desce do terço distal da trompa, entra no útero, gruda no endométrio. Quando ele gruda no endométrio, forma-se a placenta, que é uma interface para trocas. Por isso que o ovo dos mamíferos não precisa ter muita reserva, muita gema, muito lestro. E também não tem problema de eliminar. Até o CO2 que o embrião dentro do útero da mãe produz, quando a mãe expira, né, ela está ajudando a eliminar essa excreta gasosa que é o CO2. Como no próprio urina da mãe sai resíduos que o embrião produziu, coisa que não acontece com aves e répteis, por isso que os anexos são outros. Então, voltando na B, você nota, após a fecundação, a célula ovo-zigoto inicia a segmentação ou clivagem. Perfeito, as mitoses. Em zigotos provenientes de ovos hétero, que tem uma quantidade de vitelo diferente nos polos, o polo inferior ele vai apresentar uma quantidade maior, né? Então, e o polo superior tem menos. Então, você vê que na letra B, em zigotos provenientes de ovos hétero, como os anfíbios, a segmentação é total, mas é desigual. Perfeito. Já se fosse um ovo humano, seria total e igual, porque não tem gema. Então, a segmentação, o tipo de segmentação depende da quantidade e da distribuição do vitelo. A B é perfeita. Olha a C. A formação de siameses ocorre somente entre gêmeos univitelinos, que se originam de um único óvulo fertilizado por 2 espermatozoides. Já achou o extrator? Claro que não. Na espécie humana, a fecundação é dita monoespérmica ou monoespermática, ou seja, é sempre um óvulo, na verdade ainda é o ovócito 2, né? Antes que o espermatozoide penetre, e um espermatozoide, grandão, pequenininho e imóvel o espermatozoide. Na medida que ele bate a cabecinha e entra, termina a divisão, fecundou. Você tem a anfimixia, a fusão dos núcleos. Então, já achou o extrator. A questão é complicada, mas o extrator está aqui, olha só. Então, a formação de siameses ocorre entre gêmeos univitelinos que se originam de um único óvulo, sim, fertilizado por 2 espermatozoides. Essa é a falsa. Na espécie humana não acontece isso. É sempre... mas como é que é a formação de gêmeos verdadeiros e falsos? A gente chama de GGV, e GGF. O que é isso? Gravidez gemelar verdadeira. Um óvulo, um espermatozoide. Faz um zigoto. O zigoto divide em 2, divide em 4. Agora, a gravidez gemelar, costuma-se chamar a gravidez gemelar verdadeira também de univitelina, né? A gravidez gemelar falsa, nós a chamamos também de bivitelina, normalmente gravidez gemelar falsa. Aqui, a moça lá, a menina vai ovular um óvulo de um lado, um óvulo do outro, 2 de um lado, um do outro, um espermatozoide pega aqui, o outro aqui, Quer dizer, então, em qualquer situação, é um espermatozoide em cada óvulo. Ou fecunda e divide, por isso que eles são idênticos. Ou fecunda os dois. Então, olha o texto dele, que bonito. Achei muito bem formulada a questão. A formação ocorre que se originam de ovos fertilizados por 2 espermatozoides. Falso. E assim são unidos a alguma região do corpo e compartilham a mesma placenta. Se a gravidez é verdadeira, se é uma gravidez, como nós costumamos chamar de GGV, gravidez gemelar verdadeira, ou univitelina, tu vai ter uma placenta. Para os dois, tome cuidado com isso. A alternativa é incorreta. Os gêmeos univitelinos se formam a partir de um único óvulo fecundado por um espermatozoide, podendo ou não compartilhar a mesma placenta. Letra C é incorreta. Está aí o comentário. Letra D. A placenta é um órgão materno fetal de origem trofoblástica. Blasto é um nome que se dá para células jovens, trofos de nutrição, que, entre outras funções, é responsável por trocas gasosas, falamos no início, e metabólicas na relação feto-maternal, pela imunização fetal e por produções de hormônios. A placenta produz hormônios que são úteis durante o desenvolvimento do embrião. Então, alternativa, letra C.
né? Letra C, que é a incorreta, e, portanto, passou a certa. Muito bem formulado. Se você quiser mais informações, entre em contato conosco, sugira as questões que você queira que a gente resolva, mas é isso aí. Então tá, meninos, na sequência a gente volta com mais questões de Química e Biologia dessa prova, uma prova maravilhosa da CAF. Espero que tenham compreendido. Qualquer sugestão, qualquer crítica, vocês têm como entrar em contato com a gente. Muito obrigado, um beijo grande e namastê.